Estamos de volta com nossa aula de geografia, mais uma semana. E só lembrando a vocês, né, como vai ser essa semana. Não mudou muita coisa. Nós vamos estar disponibilizando um exercíciozinho através da plataforma do Aluno Online. Quem não conseguir enviar esse exercício pelo Aluno Online, pessoal, nós solicitamos a vocês que estejam enviando para um colega que eu vou estar disponibilizando. Ele vai estar estagiando com a gente, me ajudando, tá bom? Como estagiário, ele as atividades de quem não conseguir pelo aluno online, tá bom? Mas vamos então para a nossa aula, pessoal. Ela vai tratar de 3 teorias de crescimento populacional. Na aula passada, nós tratamos de conceitos no estudo de população. Agora nós vamos tratar teorias, pelo menos 3, que são essas. A de Malthus. Thomas Malthus foi um pastor inglês. Depois nós vamos apresentar brevemente, pessoal, aqui nós não vamos poder estar nos estendendo muito sobre cada teoria, dando todos os exemplos possíveis, mas brevemente a neomalthusiana e, por fim, a reformista, tá bom? Então vamos a essas 3 teorias. Primeiro, aqui está Thomas Malthus, né? Teoria malthusiana. Essa teoria demográfica, ela foi formulada pelo economista, também era clérigo, pastor anglicano, inglês, Thomas Robert Malthus. E ela foi publicada aí, como eu já disse, nesse ano, 1798. Segundo ele, pessoal, nessa obra que ele escreveu, a população e os alimentos cresceriam em descompasso. Enquanto a população ela cresceria de forma geométrica, em progressão geométrica, PG, né, aí na matemática. Como assim, pessoal, progressão geométrica? É sempre duplicando. 1, 2, 4, 8, 16. Estão percebendo que sempre vai duplicando? Enquanto que os alimentos, eles cresceriam em uma progressão mais comportada, que é a PA, ou progressão aritmética. Ele propôs uma sujeição moral. Já que ele é um clérigo, um pastor anglicano, então ele vai sugerir algumas coisas no âmbito moral, de controle da sexualidade. Abstinência sexual para diminuir as taxas de natalidade. Vamos levar em conta que na época não havia os contraceptivos, os meios dos quais nós dispomos hoje, né? O resultado seria um equilíbrio do crescimento demográfico com a expansão da produção de alimentos. Então, era mais ou menos isso. Qual é a controvérsia? Tudo muito rápido, viu, pessoal? Não posso estar demorando muito, mas qualquer coisa vocês pegam outros videoaulas com outros professores que tenham um tempo maior, tá bom? Nosso tempo aqui é sempre reduzido. Atualmente, suas ideias são consideradas ultrapassadas pela maioria dos estudiosos. Não se resolve o problema da fome diminuindo o número de nascimentos, mas distribuindo de maneira justa a riqueza mundial. Há grande concentração de alimentos nos países ricos e má distribuição nos países pobres. Então nós temos uma quantidade muito grande de disponibilidade de alimento para países desenvolvidos ou ricos, e enquanto nos países pobres nós não temos essa mesma distribuição. Então não é uma questão de números de nascimentos, de taxas de natalidade, mas é uma questão de distribuição de alimentos. Isso, claro, ficou provado muito mais recentemente, né? Não na época exatamente dele, de Malthus, né? Em nenhum momento a população cresceu conforme os cálculos de Malthus. Claro, com o decorrer do tempo, o comportamento do crescimento populacional não se mostrou como ele apresentava, tá bom? Vamos então à próxima teoria. A próxima teoria é a neomalthusiana, é uma teoria mais recente, é uma reformulação da teoria de Malthus, né? Uma nova roupagem, novo, né? No século XX, baseado nos pensamentos de Malthus, esse é o período dessa teoria, claro, ganhou força após a Segunda Guerra Mundial devido à explosão demográfica nos países subdesenvolvidos. Elas analisam esse crescimento populacional de maneira alarmista e catastrófica. Veja pelo gráfico, pessoal. No ano de 1950, a população ela era de 2,5 bilhões de habitantes. Em 1970, vai para 3,7 bilhões. Em 1990, vai para 5,3 bilhões.
Em 2008, nós temos 6,7 bilhões. Em 2030, a previsão, o que se prevê, é que sejam 8,3 e as previsões para 2050 é que sejam 9,2 bilhões, aí chegando quase a casa dos 10, fechando, né, a cifra dos 10 bilhões de habitantes. Então, segundo essa teoria, ela é alarmista, ela é catastrófica. Se não for feito nada, novamente nós teremos aí, talvez não nas proporções que Malthus apresentou, mas vamos ter problema, porque eles acham que o problema está onde? Ó, os países subdesenvolvidos. O problema não é de todos, é um problema do crescimento aí demográfico nos países subdesenvolvidos. A estratégia apresentada por essa teoria é política de controle de natalidade, claro que não nos moldes de Malthus, que era as pessoas diminuírem as práticas de sexo e tal, né? Como eu repito, na época não havia os métodos que nós temos hoje, dando origem à ideia de planejamento familiar. Então, o uso de métodos contraceptivos, tanto preservativos quanto medicações específicas de controle de natalidade, né? Para haver esse planejamento, planejar, que cada família observe quantos filhos podem sustentar, pode ter, e depois, e de repente fazer esse planejamento, combinar, não, nós vamos ter filho daqui quantos anos, o que a gente vai ter primeiro, né? O que nós vamos fazer esse planejamento, tá bom? Esterilização em massa de populações pobres, como foi feito na Índia e na Colômbia. Distribuição gratuita de anticoncepcionais, no caso do Brasil temos isso através dos PSFs. Assistência médica para o uso dos DIUs. Divulgação de um modelo de família bem-sucedida, com no máximo 2 filhos, em programas de televisão, na publicidade e no cinema. Tais medidas são tomadas por órgãos internacionais, como ONU, FMI, Banco Mundial e o Unicef. Não vou me deter muito, né, porque o nosso tempo está estourando. Por fim, temos a teoria reformista. As ideias básicas dessa teoria são contrárias à de Malthus e à neomalthusiana. Para a teoria reformista, pessoal, a pobreza é que é a causa da superpopulação. Então, há um contraponto de teoria aí. A reformista, ela apresenta a pobreza como problema e não o crescimento exacerbado. Então, se eu resolver essa questão econômica de distribuição de renda, ou seja, pessoal, se alguém está num local com acesso a serviços de saúde de qualidade, com acesso à educação de qualidade, com acesso a uns sistemas básicos necessários ao desenvolvimento humano de qualidade, ela vai fazer planos para a vida, ela vai fazer projetos e ela não vai querer ter filhos tão cedo. Se não houvesse a pobreza, as pessoas teriam acesso à educação, saúde e higiene, o que regularia naturalmente, não teria esse forçamento de barra, vamos dizer assim, do crescimento populacional. A pobreza se dá devido à má distribuição de renda e pela exploração a que os países desenvolvidos submetem os países pobres. A má distribuição de renda geraria a pobreza e essa, por sua vez, geraria a superpopulação. Vamos avançar, né, pessoal? Com a Revolução Industrial, tanto a agricultura quanto a indústria aumentaram a capacidade produtiva, resolvendo dessa forma o problema da produção aí de alimentos. Tal mudança provou que o problema da fome não é a produção insuficiente de alimentos. Malthus não contava com essa possibilidade. A Revolução Industrial, a Revolução Verde, um grande salto na produção de alimentos no mundo. Então nós não temos mais esse descompasso como havia na época de Malthus. Por fim, pessoal, os reformistas eles defendem uma política de reformas sociais e de distribuição da renda. Como eu já havia dito, né? Só assim o problema da pobreza se resolveria. Resolvendo o problema da pobreza, se resolveria também o problema da superpopulação. A fecundidade brasileira despencou em total de filhos por mulher, pessoal. Em 1960, a brasileira ela tinha em média 6 filhos. Olha aqui como era, né, pessoal? Em 1980 passou para 4. Veja aqui a gravurazinha, a imagem. Em 2000
2. Essa projeção, né, ela apresentava-se que a média chegaria a 1,5 em 2020, que é o ano que nós estamos hoje. Há um decréscimo populacional a partir do número de filhos por mulher no Brasil. É isso, obrigado e até a próxima, tá bom?